Já estamos de volta depois do rápido intervalo para dar sequência ao programa TV Mar News. Eu quero pedir a sua atenção agora na câmera 1 aqui. Estamos na Semana Mundial de Conscientização às Imunodeficiências Primárias, que tem como objetivo levar informações sobre a doença e os principais sintomas, incentivando o diagnóstico e tratamentos corretos. A reportagem é de Fernando Palmeira. A imunidade na saúde do ser humano tem sido a palavra-chave nos dias atuais, principalmente. E a gente vai falar aqui de uma semana importante para a medicina, para a ciência. É a Semana Mundial da Imunodeficiência Primária. Vamos saber aqui detalhes técnicos com o especialista, o doutor Marcos Gonçalves, ele que vai nos falar sobre toda a sua preocupação e no seu dia a dia, lutando para reforçar a imunidade dos seus pacientes. Isso aí. Então, nós estamos agora na Semana de Conscientização das Imunodeficiências Primárias ou erros inatos da imunidade. Essas são doenças relativamente não são muito frequentes, graças a Deus, são doenças graves, são doenças que acometem exatamente o sistema imunológico, que é o sistema que faz a defesa do nosso organismo, contra germes, bactérias, vírus. Então, existem genes que codificam esse tipo de defesa do nosso organismo. E quando a gente tem um defeito nesses genes, a gente vai ter um defeito exatamente na imunidade. Então, na parte que nos protege contra esses vírus, esses germes que estão aí do lado de fora. Então, as pessoas que têm essas doenças, essas imunodeficiências, vão cursar principalmente com infecções, que podem ser infecções graves, ter uma só infecção grave já tem que investigar se é imunodeficiência, ou infecções que não são tão graves assim, mas são infecções que ficam se repetindo com frequência. Aquela paciente que fica tendo uma otite, duas otites, três, duas pneumonias ou mais, fica tendo um bocado de infecção, uso de antibiótico frequente. Então, são esses pacientes que devem procurar um alergo-imunologista para poder fazer o diagnóstico desse tipo de doença. Em termos de faixa etária, quais os seus pacientes mais suscetíveis de ter problemas de imunidade? O mais importante das imunodeficiências é a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, é muito importante a gente não deixar para que isso chegue na fase adulta, porque quanto mais tempo a pessoa cursa com esse tipo de doença, maior a possibilidade de sequela. Então, é importantíssimo a gente fazer o diagnóstico logo na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico quanto mais cedo possível. E aí, a gente vê esses sinais que eu acabei de falar, os 10 sinais de alarme, para começar a fazer um diagnóstico. E aí, a gente precisa dos exames laboratoriais, e aí a gente chega no diagnóstico e faz o tratamento o mais precocemente possível para essas crianças. Nessa Semana Mundial da Imunodeficiência Primária, vamos tratar aqui rapidinho sobre um capítulo importante que é a terapêutica, o tratamento. Hoje temos avanços no tratamento? Então, uma das partes do tratamento seria essa parte da imunoglobulina endovenosa e tem algumas imunodeficiências que elas são muito graves. Então, essas imunodeficiências muito graves necessitam de transplante de medula óssea. Então, existem alguns serviços aqui no Brasil especializados em fazer transplante de medula óssea para esses pacientes que têm essas imunodeficiências graves. Aí a gente acaba encaminhando esses pacientes para esses serviços para fazer o transplante de medula. Agora, o importante mesmo para esses pacientes, o essencial seria a imunoglobulina endovenosa. Que aí existe uma campanha hoje, que é essa que eu falei, de tentar trazer essa tecnologia para o Brasil, de se obter a imunoglobulina aqui no Brasil, que é o Plasma Já Brasil. A gente está até com hashtag de Plasma Já Brasil para a gente conscientizar a necessidade de trazer essa terapêutica aqui para nacionalizar esse tipo de produto. Doutor Marcos Gonçalves, nesse momento de pandemia, nesse momento que tanto se olha para a questão da imunodeficiência do ser humano, o que é, em nome de todos os cientistas dessa área, o que é que o senhor deixaria de orientação para a área médica e principalmente para a comunidade e para os pacientes? Aqui, com essa questão da pandemia, Covid, falou-se muito em imunidade. Então, para nós fortalecermos a nossa imunidade, o essencial agora para a gente tentar combater essa pandemia é a vacinação. Então, deixar aqui um apelo para a população, não ter medo da vacinação. A vacinação foi extensamente estudada em tempo recorde. Isso é uma coisa assim impressionante do jeito que foi feito. Então, os cientistas mundiais estão de parabéns, por ter conseguido fazer uma vacina em tempo recorde e
ter uma vacina tão boa quanto a gente está tendo aqui. Muita gente pergunta qual que é a melhor vacina. A melhor vacina é aquela vacina que você toma, né? Então, o mais importante é tomar a vacina para poder se proteger, a gente conseguir controlar essa pandemia para continuar nossa vida. É a imunidade do seu organismo que lhe fortalece a reagir e a combater e evitar esses males todos que foram aqui bem comentados. Então, essas orientações que a gente passa para você, que tem o privilégio de estar sempre assistindo a TV Mar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro,